No casamento do meu irmão, um funcionário me parou na porta. Seu nome não está na lista. Vi meus pais sorrindo maliciosamente atrás dele. Fui embora. Na manhã seguinte, apareceram na minha casa em pânico total, e o motivo me chocou. Senhor, seu nome não está na lista de convidados. O funcionário do Riverside Estate and Gardens bloqueou meu caminho com um sorriso apologético que não alcançou os olhos. Ele estava segurando um iPad, com a caneta stylus pairando sobre uma lista longa de nomes. Atrás dele, através dos portões ornamentados de ferro forjado, eu podia ver o local do casamento em pleno andamento. Tendas brancas, luzes de cordão, pessoas em traje formal, segurando taças de champanhe e rindo. Deve haver um erro, disse calmamente, embora meu estômago já estivesse começando a afundar. Sou Owen Garrett, o irmão do noivo. Ele tocou a tela, rolou, tocou de novo. Sinto muito, senhor. Não estou vendo seu nome. Tem certeza de que foi convidado? Foi quando olhei além dele e os vi. Meus pais, Robert e Linda Garrett, estavam de pé a uns 6 metros de distância, perto da entrada da tenda principal. Taças de champanhe erguidas num brinde, me observando. Meu pai, 62 anos, cabelo grisalho perfeitamente penteado, usando um smoking que provavelmente custou mais que meu aluguel mensal, estava sorrindo maliciosamente. E minha mãe, 58 anos, cabelo ruivo num penteado elaborado, usando um vestido cor champanhe, riu, virou para dizer algo à mulher ao lado dela e riu de novo. Eles estavam me assistindo ser mandado embora do casamento do meu próprio irmão e acharam engraçado. Deixe-me checar de novo, o funcionário disse, claramente desconfortável. Como se soletra seu sobrenome? Garrett. Owen Garrett. Mais toques, mais rolagens. O rosto dele estava ficando cada vez mais vermelho. Sinto muitíssimo, Sr. Garrett, mas só tenho convidados aprovados nesta lista. Se quiser, posso ligar para o organizador do casamento. Não se incomode. Meu irmão apareceu. Marcos, 29 anos, 3 anos mais novo que eu, caminhando pela passagem vinda da tenda no smoking customizado, endireitando a gravata borboleta. Ele sempre foi a criança dourada, o charmoso, o que podia falar seu caminho para dentro ou para fora de qualquer coisa. Ei, cara, ele disse casualmente, como se tivéssemos acabado de nos encontrar numa cafeteria. Isto é só família. Você entende? Eu o encarei. Eu sou família. Na verdade, não. Ele deu de ombros como se aquilo fosse nada. Mamãe e papai acham que é melhor desse jeito. Depois de todo o drama que você causou. Você sabe como é. Drama que eu causei. Era assim que eles chamavam quando recusei mentir pelo negócio do meu pai 18 meses atrás. Quando não assinei os documentos fiscais fraudulentos que subfaturaram a renda em $400 mil. Tinha sido numa tarde de quinta-feira, fevereiro de 2023. Eu estava trabalhando como contador numa firma de médio porte em Portland, ganhando um dinheiro decente, vivendo uma vida quieta. Meu pai me chamou no escritório dele. Ele administrava a Garrett Consulting Group, uma firma de consultoria de negócios com 7 funcionários e receita anual em torno de $2 milhões. Preciso que você olhe uma coisa, ele disse, deslizando uma pasta pela mesa. Declarações fiscais para o negócio. Mas os números estavam errados. Eu tinha visto os relatórios trimestrais. Sabia qual era a receita real. Estas declarações subfaturaram em quase 40%. Pai, esses números não combinam com os livros. Eu sei. Ele se recostou na cadeira de couro completamente casual. Os livros reais são para nossos registros. Estes são para o IRS. Isso é fraude fiscal. Isso é negócio inteligente, ele corrigiu. Todo mundo faz. Você acha que o Jeff Bezos paga impostos completos? Vamos lá, Owen. Não seja ingênuo. Não vou assinar isso. O rosto dele mudou então. Foi de amigável para frio em segundos. Sim, vai. Você é o contador da empresa no registro. Sua assinatura é necessária. Então me tire como contador no registro. Não vou cometer um crime grave. Você está sendo dramático. É assim que os negócios funcionam. É assim que mantemos as luzes acesas, como pagamos pela casa, como mantemos nosso estilo de vida. Seu estilo de vida também. Ou você esqueceu que paguei sua faculdade? Isso não te dá o direito de me pedir para quebrar a lei. Discutimos por 2 horas. Ele tentou a razão, depois a culpa, depois as ameaças. Quando ainda recusei, ele ligou para minha mãe. Ela chegou em 20 minutos, perfeitamente arrumada e pronta para mediar. Owen, querido, seu pai precisa da sua ajuda. Família ajuda família, não com fraude fiscal. Não chame assim, ela estalou. Você está transformando isso em algo que não é. Seu pai construiu este negócio do nada. Ele proveu para esta família. O mínimo que você pode fazer é mostrar um pouco de lealdade. Lealdade não significa cometer crimes. Foi quando eles viraram contra mim completamente. Me chamaram de ingrato, desleal. Disseram que eu achava que era melhor que ele só porque tinha um diploma. Disseram que eu sempre fui crítico, sempre difícil, sempre o filho problemático que não podia simplesmente seguir o fluxo. Saí daquele escritório às 16 horas e 47 minutos. Entrei no carro, dirigi para casa e passei os próximos 2 dias decidindo o que fazer. No final, a voz da minha avó ecoou na minha cabeça. Faça o que é certo, mesmo quando custar. Registrei um relatório com o IRS numa segunda de manhã, anônimo no início, mas quando abriram uma investigação e precisaram de testemunho, me apresentei e dei tudo a eles. Extratos bancários, os 2 conjuntos de livros, e-mails discutindo a fraude. A auditoria foi brutal.
Levou 8 meses. Resultou em 280 mil dólares em impostos atrasados e penalidades. Quase destruiu o negócio do meu pai e me fez o pária da família. Depois de todo o drama que você causou, Marcos tinha dito. Tudo bem, disse, mantendo a voz nivelada. Parabéns pelo seu casamento, Marcos. Virei e fui embora. Não gritei, não fiz uma cena, não dei a eles a satisfação. Atrás de mim, ouvi a voz da minha mãe carregando na brisa da noite. Viu? Ele é sempre tão dramático. Não consegue lidar com não ser o centro das atenções por um dia. Continuei caminhando pelo estacionamento até meu Subaru de 10 anos, estacionado entre um Mercedes e um BMW. Entrei, liguei o motor e dirigi para casa. Não chorei, não gritei, não bati no volante. Só dirigi. E em algum lugar perto do marco quilométrico 23 na rodovia, percebi que não estava surpreso. Nem estava mais magoado. Estava só cansado. Cansado de ser o problema. Cansado de ser o que causava drama por recusar participar de fraude. Cansado de ser pintado como o vilão por ter uma consciência. Cheguei em casa no meu apartamento no nordeste de Portland, às 20 horas e 47 minutos. Um quarto pequeno, nada sofisticado. Tinha me mudado pra cá depois da coisa do IRS. Depois que meus pais deixaram claro que eu não era bem-vindo em reuniões familiares, até pedir desculpas por traí-los. Servi 2 dedos de uísque, sentei no sofá e encarei o nada. Meu telefone vibrou. Uma mensagem da minha prima Rachel. Soube o que aconteceu. Sinto muito. Sua família é insana. Não respondi. Outro buzz. Minha tia Susan. Não posso acreditar que não te convidaram. Isso é cruel até para eles. Desliguei meu telefone. A questão é que eu sabia que algo assim estava vindo. Sabia há meses. Minha família operava num princípio simples. Lealdade acima de tudo. A verdade era irrelevante. Moralidade era negociável. O que importava era proteger o nome da família, o negócio da família, a imagem da família. E eu violei aquele princípio ao recusar cometer um crime grave. Então ser excluído do casamento do meu irmão, ser publicamente humilhado, ser apagado de eventos familiares, isto era meu castigo. Sentei no escuro por um longo tempo bebendo uísque e pensando sobre minha avó. Dorothy Garrett morreu 2 anos atrás, aos 86. Câncer. Ela foi a única pessoa na minha família que já me contou a verdade sobre qualquer coisa. A única que disse Robert está tomando decisões ruins, ao invés de seu pai é um empresário brilhante. A única que reconheceu que a família Garrett tinha problemas ao invés de fingir que tudo era perfeito. Antes de morrer, ela me puxou de lado no quarto do hospital 2 dias antes do fim, quando estava tão fraca que mal conseguia segurar minha mão, e disse: Owen, você é o único que vai fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Me prometa que vai continuar fazendo isso mesmo quando custar. Prometi. Só não sabia o quanto custaria. Adormeci no sofá por volta da meia-noite, ainda de camisa social e calças, a roupa que usei para um casamento que não fui permitido comparecer. Às 7 horas e 4 minutos da manhã, alguém começou a bater na minha porta. Não batendo, socando, como a polícia com um mandado. Acordei de um pulo, desorientado, meu pescoço doendo do ângulo em que estava dormindo. O socamento continuou. Owen, abra a porta. A voz do meu pai. Sentei, olhei para a porta, olhei para meu telefone. 17 chamadas perdidas, 33 mensagens de texto, todas de membros da família. O socamento intensificou. Caminhei até a porta e abri. Meus pais estavam lá, ainda nas roupas formais de ontem. O smoking do meu pai parecia ter sido dormido nele. A gravata estava frouxa, pendurada no pescoço como uma forca. O cabelo, geralmente perfeitamente penteado, estava despenteado. A maquiagem da minha mãe estava borrada, rímel escorrido pelas bochechas, o vestido cor champanhe amassado. Eles pareciam que tinham ficado acordados a noite toda. Precisamos conversar, meu pai disse, passando por mim para dentro do apartamento sem esperar por um convite. Bom dia para vocês também. Minha mãe agarrou meu braço, as unhas perfeitamente cuidadas cravando na minha pele. Por favor, Owen. Algo aconteceu. Precisamos da sua ajuda. Ajuda com o quê? Meu pai já estava andando pela minha sala. Os sapatos, couro italiano caro, deixando marcas no meu carpete barato. O casamento, o local, tudo deu errado. Sinto muito ouvir isso, disse, não sentindo nada. O local nos cobrou o dobro, ele continuou, a voz subindo. Disse que houve uma falha de comunicação sobre o número de convidados. A conta final foi 87 mil dólares ao invés de 45 mil. O buffet está ameaçando processar porque alguém, Marcos provavelmente, prometeu uma gorjeta que nunca se materializou. O fotógrafo já registrou uma reclamação no Better Business Bureau e está exigindo pagamento antecipado pelas fotos editadas. A florista, o DJ, todos estão vindo atrás. As mãos da minha mãe estavam tremendo. Estamos olhando para mais de 200 mil dólares em contas que não podemos cobrir. Alguns dos fornecedores estão ameaçando ir para a cobrança, arruinar nosso crédito. As contas comerciais de Robert estão no máximo por causa de problemas recentes. Por problemas recentes, ela quis dizer a auditoria do IRS que desencadeei. As multas, os impostos atrasados. Isso soa difícil, disse sem emoção. O que isso tem a ver comigo? Meu pai parou de andar e virou para me encarar. Precisamos que você assine os formulários de liberação. Que formulários de liberação? Para o fundo fiduciário, minha mãe disse desesperadamente. O fundo fiduciário da sua avó, o que ela deixou para emergências familiares.
Precisamos de acesso, mas você está listado como o executivo. Você tem que aprovar os saques. Fiquei muito parado. Que fundo fiduciário? Perguntei, embora soubesse exatamente qual fundo fiduciário. O maxilar do meu pai cerrou. Não banque o idiota, Owen. O fundo fiduciário do espólio da sua avó, o fundo de emergência. Ela deixou $340 mil numa conta fiduciária para emergências familiares. Precisamos dele agora. Executivo. Caminhei para minha cozinha, servi café e levei meu tempo. Vovó me fez o executivo? Sim, ele estalou. Alguma decisão ridícula que ela tomou nas semanas finais. Disse que você era o responsável, o confiável. Como se achasse que o resto de nós não podia ser confiado com dinheiro. A ironia era tão grossa que quase ri. Mas precisamos daquele dinheiro agora, minha mãe disse, me seguindo para a cozinha. Os fornecedores estão ameaçando ação legal. Os cartões de crédito do seu irmão estão no máximo da lua de mel que já reservou. Não temos nada líquido. Tudo está amarrado no negócio, em investimentos. Não podemos liquidar sem penalidades massivas. Tomei um gole de café. Quanto vocês precisam? Tudo, meu pai disse. $340 mil. Talvez mais se pudermos acessar o crescimento sobre o principal. Para contas de casamento? Para despesas de emergência, minha mãe corrigiu. É para isso que o fundo fiduciário serve. Emergências. Coloquei minha xícara de café cuidadosamente, caminhei para minha mesa no canto da sala, puxei uma pasta grossa, e abri devagar. Engraçado você mencionar aquele fundo fiduciário, disse, porque estive revisando ele muito cuidadosamente por bastante tempo. Os olhos do meu pai estreitaram. O que quer dizer? Vovó foi muito específica sobre para o que o fundo fiduciário podia ser usado. Puxei os documentos do fundo fiduciário. 47 páginas de linguagem legal que li tantas vezes que tinha seções memorizadas. Emergências médicas, despesas educacionais para membros da família buscando diplomas, custos de startup de negócio para membros da família em boa posição sem registro criminal. Olhei para cima. Contas de casamento não estão cobertas. O rosto da minha mãe ficou pálido. Isso não... Deve haver uma provisão para despesas inesperadas. Seção 7, parágrafo 3. Despesas inesperadas são definidas como tratamentos médicos imprevistos, reparos emergenciais de casa devido a desastres naturais, representação legal emergencial para membros da família enfrentando acusações criminais sem culpa própria. Sorri. Não foi um sorriso legal. Sobrecustos de casamento não são mencionados. Meu pai deu um passo mais perto. Você realmente vai fazer isso por ter ficado fora da lista de convidados? Você é tão mesquinho assim? Não, pai. Vou fazer isso porque vocês têm roubado daquele fundo fiduciário por 2 anos. O quarto ficou absolutamente silencioso. O único som era a cafeteira ainda pingando na cozinha, e em algum lugar lá fora, um alarme de carro disparando. A voz da minha mãe saiu como um sussurro. O quê? Puxei os extratos bancários impressos em papel de cópia padrão, mas devastadores na clareza deles. Transação após transação destacadas em amarelo. Estive rastreando desde junho de 2023. Foi quando notei a primeira discrepância. Um saque de $7.500 rotulado emergência médica. Robert Garrett hospitalização. Mas pai, você não foi hospitalizado. Liguei para você aquela semana. Estava bem jogando golfe com os amigos, postando fotos no Facebook do clube de campo. Espalhei os extratos pela minha mesa de café como um jogador de pôquer revelando um Royal Flush. Então comecei a olhar mais de perto, solicitando extratos detalhados, fazendo referências cruzadas de datas. Fevereiro de 2023. Um saque de $7.500 rotulado despesas médicas. Exceto que nenhum de vocês estava doente. Chequei com sua companhia de seguro. Estou listado como um dos beneficiários do fundo fiduciário. Então tenho acesso. Nenhuma reivindicação grande aquele mês. Março de 2023. $9.000 rotulados despesas educacionais. Nem você nem Marcos estavam na escola. Verifiquei com cada universidade local. Nenhum registro de matrícula. Puxei mais documentos, uma pilha grossa meticulosamente organizada com abas e anotações. Abril de 2023. $6.200 rotulados, reparo emergencial de casa. Dirigi até sua casa. O telhado parecia bem. Até liguei para 2 empresas de telhado alegando que estava considerando um trabalho. Nenhuma tinha qualquer registro de ter servido seu endereço. Maio de 2023. $8.500 para equipamento médico para Linda Garrett. Mãe, você não é deficiente. Não precisa de equipamento médico. Junho de 2023. $5.900 para honorários legais emergenciais. Chequei com o Tribunal do Condado. Nenhum processo envolvendo vocês. Nenhum procedimento legal requerendo representação emergencial. Minha mãe tinha ficado branca. Ela agarrou o braço do sofá, como se fosse a única coisa mantendo ela de pé. Julho de 2023, $9.500. Agosto, $7.800. Setembro, $6.400. Todo mês por 23 meses, às vezes 2 vezes por mês. Cada saque cuidadosamente elaborado para parecer legítimo. Cada formulário de autorização com minha assinatura, exceto que eu nunca assinei. Peguei um dos formulários e segurei ao lado de um documento que realmente assinei. Meu formulário de renovação de carteira de motorista. Vê a diferença? Minha assinatura inclina para a esquerda porque sou canhoto. Estas assinaturas falsificadas inclinam para a direita. A pressão da caneta está errada também. Uso pressão leve em traços descendentes e pesada em traços ascendentes. Estas estão invertidas.
Um perito em caligrafia forense identificaria isso em 30 segundos. Meu pai tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Continua e continua. Um total de 127 mil dólares sacados do fundo fiduciário sob pretensões falsas ao longo de 23 meses. E eu sei exatamente para onde o dinheiro foi porque contratei alguém para rastreá-lo. O rosto do meu pai tinha ido de vermelho para branco. Você não pode provar. Já provei. Puxei outro documento. Contratei a Wallace & Partners, contadores forenses, 3 meses atrás. Especificamente, trabalhei com a doutora Rebecca Wallace, CPA, CFE. Isso é, examinadora de fraude certificada. Ela pratica há 19 anos, testemunhou como testemunha especialista em 47 casos. Ela rastreou cada transação, cada assinatura forjada, cada formulário de autorização falso. Entreguei o relatório para minha mãe. Ela encarou, mas não pegou. Caiu no chão. Cada saque documentado, cada discrepância notada, incluindo o fato de que o dinheiro foi usado para despesas de luxo. Reforma da cozinha, compra de um barco, pagamento do carro de Marcos, procedimentos cosméticos da mãe. Minha mãe ofegou. Como você... Extratos de cartão de crédito. Vocês usaram o dinheiro do fundo fiduciário para pagar cartões de crédito. Mas os extratos de cartão de crédito mostram para o que a dívida era. Puxei mais documentos. A contadora forense intimou os registros financeiros com autorização judicial adequada. É tudo legal, tudo documentado, tudo comprovável. Meu irmão Marcos apareceu na minha porta, ainda usando as calças do smoking e uma camisa social amassada. Os olhos estavam vermelhos, cheirava a álcool. O que está acontecendo? Ele arrastou as palavras. Seus pais têm roubado do fundo fiduciário da vovó, disse sem emoção, e acabaram de me pedir para dar acesso ao resto. Isso não é... Não roubamos, minha mãe começou. Vocês forjaram minha assinatura em 23 formulários de autorização separados. Interrompi. Isso é falsificação. Vocês sacaram fundos sob pretensões falsas. Isso é fraude. Vocês usaram dinheiro de um fundo fiduciário estabelecido por uma pessoa falecida para propósitos não autorizados. Isso é abuso financeiro de idoso, mesmo postumamente. E fizeram sistematicamente ao longo de 2 anos. Isso é conspiração. Meu pai avançou, mas se segurou. As mãos estavam tremendo. Owen, por favor, podemos consertar isso. Vamos pagar de volta cada centavo com juros. Só não... Não o quê? Não reportar? Inclinei a cabeça. Reportar às autoridades, ao banco, a qualquer um. Vamos fazer isso direito. Vamos refinanciar a casa, vender o barco, o que for preciso. Com que dinheiro, pai? O negócio está sangrando por causa da auditoria do IRS. Seu crédito está arruinado por causa das multas. Você acabou de me dizer que não pode cobrir as contas do casamento. Como exatamente vai pagar de volta 127 mil dólares? Ele não tinha uma resposta. Minha mãe caiu de joelhos. Na verdade, caiu de joelhos no chão da minha sala. Owen, por favor. Somos sua família. Cometemos erros. Mas nos enviar para a prisão não vai consertar nada. Não estou enviando vocês para lugar nenhum, disse quieto. A lei está... O quê? Caminhei de volta para minha mesa e puxei outra pasta. Esta marcada com um número de caso. Registrei um relatório com o escritório do Procurador-Geral do Estado de Oregon 3 meses atrás. 14 de outubro de 2024, às 9 horas e 17 minutos da manhã. Número de caso 2024 FA 088A47. Divisão de Abuso Financeiro. A investigadora-chefe é a Procuradora-Geral Adjunta Patricia Lyons. 26 anos de experiência em processo de crimes financeiros. Os joelhos do meu pai dobraram. Ele sentou pesado no sofá. Submeti todos os relatórios de contabilidade forense, todos os extratos bancários, todos os formulários de autorização forjados. A doutora Wallace forneceu testemunho especializado em um depoimento no dia 3 de dezembro. O escritório do PG abriu uma investigação formal no dia 5 de dezembro. Abri a pasta. Eles intimaram todos os registros do Pacific Trust and Savings, o banco gerenciando o fundo fiduciário. Eles entrevistaram o gerente do banco, o oficial do fundo fiduciário e 3 caixas que processaram os saques. Verificaram que as assinaturas não combinavam. Rastrearam para onde o dinheiro foi. Minha mãe estava chorando agora, rímel correndo pelo rosto em rios pretos. Você fez isso antes do casamento. Você sabia e não disse nada. Registrei a documentação final na sexta de manhã, disse. O dia antes do casamento de Marcos. Porque eu sabia que algo assim estava vindo. Sabia que vocês eventualmente precisariam de mais dinheiro. Sabia que apareceriam aqui exigindo que eu autorizasse um saque. Puxei o último documento da pasta e segurei para que pudessem ver o selo oficial. Os mandados de prisão foram aprovados ontem à tarde às 16 horas e 32 minutos. Enquanto vocês estavam na recepção do casamento, enquanto estavam celebrando e rindo de mim sendo mandado embora na porta, o juiz Howard Keating assinou. Ele é o juiz sênior no condado de Multnomah, 34 anos no tribunal. Coloquei o documento na mesa de café. Os mandados são para múltiplas acusações de falsificação, fraude e abuso financeiro de idoso. A Procuradora-Geral Adjunta Lyons está coordenando com a Unidade de Crimes Financeiros do Departamento de Polícia de Portland. O detetive James Rothstein, 15 anos investigando crime de colarinho branco, está lidando com as prisões. Prisões? A voz de Marcos rachou. A névoa bêbada estava clareando rápido. Do que diabos você está falando? Seus pais vão ser presos na segunda de manhã, 8 horas. Isso é amanhã.
O detetive Rothstein vai executar os mandados na casa dos seus pais. O quarto irrompeu. Minha mãe gritando, meu pai berrando sobre traição, Marcos avançando em mim. Me desviei e ele bateu na minha estante, mandando livros voando. Você arruinou meu dia de casamento! Marcos gritou, se levantando aos tropeços. Seu egoísta de merda! Não arruinei nada, disse calmamente. Nem estava lá, lembra? Fui o dramático que foi mandado embora na porta enquanto todos riam. Isso é sobre vingança, meu pai rugiu. Você está fazendo isso para nos punir. Não! Estou fazendo isso porque vocês cometeram crimes, porque roubaram do espólio da própria mãe de vocês, porque forjaram minha assinatura 23 vezes, porque mentiram repetidamente, sistematicamente, por 2 anos. Dei um passo mais perto dele. E porque quando ficaram sem dinheiro, quando seus esquemas finalmente alcançaram vocês, vocês vieram até mim, o filho que publicamente humilharam ontem, e me pediram para ajudá-los a acessar mais dinheiro para roubar. Não íamos roubar, minha mãe soluçou. Precisávamos para emergências. Contas de casamento não são emergências. São consequências das suas escolhas. De viver além dos seus meios, de gastar dinheiro que não tinham para manter uma imagem que não podem pagar. Caminhei até a porta e a abri. Agora saiam do meu apartamento. Owen, por favor, minha mãe começou. Saiam. Eles saíram devagar, tropeçando uns nos outros. Minha mãe mal conseguia andar nos saltos. Meu pai teve que apoiá-la. Marcos seguiu atrás, murmurando ameaças que não me incomodei em ouvir. Assisti eles entrarem no carro. Um Mercedes alugado que não podiam pagar, pago com dinheiro do fundo fiduciário, e dirigirem embora. Então fechei a porta, tranquei e coloquei a corrente. Meu telefone começou a tocar imediatamente. Ignorei. Caminhei para minha cozinha, servi outra xícara de café e sentei na velha mesa da minha avó. A única peça de mobília que ela me deixou diretamente fora do fundo fiduciário. Uma linda mesa de carvalho com tampo rolante que esteve no escritório dela por 40 anos. Havia uma nota colada dentro da gaveta superior. Encontrei no dia após o funeral quando trouxe a mesa para casa. Li pelo menos 100 vezes desde então. Owen, se você está lendo isto, estou morta. Espero ter deixado as coisas claras no meu testamento, mas caso não tenha, você é o único em quem confio com o fundo de emergência familiar. Seu pai é bom em fazer dinheiro, mas terrível em mantê-lo. Sua mãe o habilita. Marcos segue o exemplo. Você é diferente. Você conta a verdade, mesmo quando dói. Você faz o que é certo, mesmo quando custa. Isso é raro. Não perca isso. O fundo fiduciário é substancial. Proteja-o. Use só para emergências reais, não manufaturadas. E se tentarem roubar, e vão tentar, não deixe. Não porque você é malvado, mas porque às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer é parar as pessoas de se destruírem. Te amo, garoto. Seja forte. Vovó. Dobrei a nota cuidadosamente e coloquei de volta na gaveta. Meu telefone vibrou. Uma mensagem da Procuradora-Geral Adjunta Patricia Lyons. Mandados executando segunda, 8 horas, conforme planejado. Oficiais brifados. Esperamos prisão sem incidente. Manteremos você atualizado. Respondi. Obrigado. Outra mensagem. Esta da doutora Rebecca Wallace, a contadora forense. Vi que a aprovação do mandado passou. Parabéns. Justiça não acontece com frequência suficiente nestes casos. Sua avó ficaria orgulhosa. Ficaria? Não tinha certeza. Parte de mim se sentia enjoado. Eram meus pais, meu irmão, minha família. Mas outra parte, a parte que lembrava do quarto de hospital da minha avó, a parte que assistiu meu pai cometer fraude e evasão fiscal por anos, a parte que foi publicamente humilhada ontem por ter uma consciência. Aquela parte sentia só uma satisfação fria. Eles tiveram cada oportunidade de parar, cada chance de fazer o certo. Ao invés disso, dobraram a aposta, me excluíram de eventos familiares, me chamaram de dramático, desleal, traidor. E então vieram rastejando de volta no momento que precisaram de algo. O domingo passou devagar. Não saí do apartamento. Ignorei ligações da minha mãe, meu pai, Marcos, várias tias e tios, que de alguma forma ouviram o que estava acontecendo e queriam que eu fosse razoável, pensasse na família. Às 19 horas e 54 minutos, minha prima Rachel mandou uma mensagem. Minha mãe diz que seus pais estão prestes a ser presos, é verdade? Respondi. Sim. Puta merda! O que eles fizeram? Roubaram do fundo fiduciário da vovó. Forjaram minha assinatura. Abuso financeiro de idoso. Jesus Cristo. Você está bem? Estava bem? Não sabia como responder isso. Estou bem. Precisa de algo? Não. Obrigado. Às 23 horas e 37 minutos, meu pai ligou. Não atendi. Ele deixou um correio de voz. Owen, aqui é o pai. Sei que está bravo. Sei que lidamos com as coisas mal, mas por favor, não deixe isso acontecer. Somos sua família. Cometemos erros, mas prisão de verdade. Sua mãe não pode sobreviver àquilo. Eu não posso sobreviver àquilo. Só ligue para o escritório do PG. Diga que cometeu um erro. Diga que entendeu mal os saques. Por favor, estou implorando. Deletei o correio de voz. Às 8 horas e 17 minutos da segunda de manhã, meu telefone tocou. Procuradora-Geral Adjunta Lyons. Senhor Garrett, as prisões foram executadas com sucesso. Seus pais estão sob custódia. Estão sendo processados no centro de detenção de Multnomah. A acusação formal está agendada para amanhã de manhã, 9 horas, Tribunal 4B. Você não é obrigado a comparecer. Obrigado por me avisar. Quero que saiba que este caso é sólido.
A contabilidade forense da doutora Wallace é perfeita de livro-texto. As assinaturas forjadas são óbvias. Os registros bancários são condenatórios. Seus pais serão aconselhados a aceitar um acordo. Que tipo de sentença estamos olhando? Com restituição e sem registro criminal anterior? Provavelmente 2 a 4 anos com possibilidade de liberdade condicional após 18 meses. Mas vão ter que pagar de volta os 127 mil completos mais penalidades e juros. E vão ter registros criminais. Quaisquer licenças profissionais serão revisadas. O negócio do seu pai provavelmente vai fechar. Entendo. Sr. Garrett, estou fazendo isso há 26 anos. Vi muitos casos de abuso financeiro familiar. Na maioria das vezes, as vítimas se sentem culpadas. Querem proteger o abusador porque é família. Mas você precisa saber que fez a coisa certa. Protegeu o legado da sua avó, parou eles de roubar mais e os responsabilizou. Não parece bom. Não deveria, ela disse gentilmente. Mas ainda é o certo. Depois que desligamos, sentei na mesa da minha avó por um longo tempo. Meu telefone vibrou com mensagens. Minha tia Susan. Não posso acreditar que você fez isso com seus próprios pais. Vergonha. Meu tio Tom. Família deve ficar junta. Você está morto para nós. Marcos. Espero que esteja feliz pra caralho. Destruiu nossa família. Bloqueei todos eles. Então meu telefone tocou com um número que não reconheci. Atendi. Sr. Garrett. Aqui é Bethany Winters, da Ordem dos Advogados de Oregon. Estou ligando sobre o fundo fiduciário do espólio da sua avó. Fomos contatados pelo escritório do PG sobre o caso. Queria te avisar que o fundo fiduciário será colocado sob supervisão do tribunal durante os procedimentos criminais, mas você permanecerá como o executivo. Os fundos restantes, 213 mil dólares, serão seguros e protegidos. Obrigado. Também queria dizer, fora do registro, bom trabalho. Abuso financeiro de idoso é difícil de processar porque membros da família frequentemente não querem cooperar. Você fez uma coisa difícil, a coisa certa. Era a coisa certa? Todos continuavam dizendo aquilo, mas parecia que eu acabei de explodir o que restava da minha família. Mas talvez, pensei, algumas famílias precisavam explodir. Algumas famílias eram construídas em mentiras e fraude, e na expectativa de que lealdade significava aceitar comportamento criminal. Algumas famílias se destruíam de dentro, e tudo o que você podia fazer era recusar ser enterrado nos escombros com eles. 3 meses depois, meus pais aceitaram um acordo. 2 anos em prisão de segurança mínima, 127 mil dólares em restituição, 3 anos de liberdade condicional após a liberação, e ambos tiveram que entregar suas licenças de negócio. A firma de consultoria do meu pai foi dissolvida. Minha mãe perdeu a licença imobiliária. Marcos parou de falar comigo completamente. Me bloqueou em tudo. A esposa dele, uma mulher que nunca conheci, postou nas redes sociais sobre membros tóxicos da família que valorizam dinheiro sobre relacionamentos. Eu nunca respondi.